Muito bem, querido, eu estou muito desafiado com o tema que foi proposto para nós andarmos pensando, refletindo e trabalhando nele nesses dias. O tema que está proposto é escrevendo uma nova história. Exatamente isso que nós nos propomos como cristãos nesta geração, participar da história do projeto eterno do nosso Pai, diante de tantas e tantas carências, necessidades e oportunidades que temos para nós podermos abençoar pessoas e desafiá-las a fazerem parte desta nova história. Estamos entrando num período de muitas decisões e muitas definições diante do quadro todo que o mundo apresenta, das circunstâncias, situações que o nosso Brasil enfrenta, né, particularmente a nossa terra, né? E eu estava aqui realmente refletindo e crendo no meu coração que Jó tinha razão quando ele escreveu no seu capítulo 42, verso 2, depois da experiência toda que ele passou, das aflições que ele viveu, das circunstâncias adversas que ele experimentou na sua vida, ele disse: obrigado, Pai, porque antes eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora, a história da minha vida é outra. Por quê, Pai? Porque agora eu conheço-te, agora eu sei quem tu és, porque eu aprendi contigo a andar. Aí está o grande segredo de nós começarmos uma nova história e participarmos dessa história que nos está reservada, não só no presente, mas no nosso futuro. Bem sei que tudo podes, dizia ele, verso 2 do capítulo 42 do livro de Jó. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos teus sonhos pode ser frustrado. Nenhum dos teus projetos pode ir à falência. Nenhum. Antes eu apenas era um bom religioso que te temia, que prestava contas da minha religiosidade, da minha experiência como bom religioso, temendo a ti, cumprindo com os teus preceitos, obedecendo às tuas leis, e ensinando aos meus filhos e à minha família estas verdades, dizia Jó. Eu era um bom religioso. Tanto é prova disso que não havia nenhuma condenação ou culpa na minha vida que eu pudesse ser acusado dela. Eu era justo aos meus próprios olhos, dizia o próprio querido amigo e irmão nosso Jó. Eu sei, Senhor, mas quando eu te conheci, a história da minha vida mudou. Então eu descobri, Senhor, que agora o que eu conhecia a teu respeito era apenas daquela formalidade da prática religiosa, da obediência aos compromissos formais que toda instituição, que toda religião oferece. Obediência a determinados mandamentos, a princípios, a regrinhas, né, a comportamento, regras de comportamentalismo, portanto. Então dizia Jó, esta era a minha vida, obedecer meramente estas regras para que eu pudesse me comportar bem, para que eu pudesse oferecer o que eu tenho de melhor na minha vida. Aí, lá, depois da terrível fase da sua vida, de grandes e grandes dificuldades e derrotas, e aparentes derrotas, né? Circunstâncias adversas na sua vida, morte da sua família, seus filhos, seus bens, seu patrimônio é dilapidado. Né? Satanás havia dito, eu gostaria muito de levar este teu servo, Satanás falando com o nosso Pai, porque eu vou mostrar que ele realmente vai pecar, vai falhar, vai errar, vai transgredir. E o Senhor diz para ele, você pode fazer o que você quiser, pode tocar nos bens dele, na saúde dele, no que ele possuir, só não toque na vida dele, na sua alma. Jamais você não poderá fazer isso. Aí Satanás vai, com todo o seu trabalho de destruição, né, promover tanta tristeza, experiências terríveis que aqueles que conhecem a experiência de Jó no seu
seu escrito, né, nas Sagradas Escrituras, sabem o sofrimento pelo qual ele passou, as dificuldades que ele enfrentou e as expectativas que ele tinha de que realmente esse amoroso Pai, todo-poderoso, pudesse fazer um grande milagre diante da situação adversa da sua vida. Após perder tudo, sua saúde, tornou-se um homem leproso, a ponto de esfregar com pedaços de caco de barro, né, de telha, esfregar as suas feridas, tais eram elas no seu corpo, e a purulência enorme. Vocês imaginem todo o quadro de alguém que foi temente a Deus, zeloso, mas que conhecia apenas de ouvir falar. Esta experiência da vida de centenas e milhares de pessoas, e até talvez milhões de pessoas nos nossos dias, conhecem só nosso Pai pelas informações que tem, pelos conceitos que aprendeu desde a sua infância, pelas verdades que ouviu dos seus familiares, dos seus líderes religiosos, mas que nunca se transformaram numa experiência real de vida pessoal, de transformação interior. Então lá estava Jó dizendo: Senhor, antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. E lá está Jó agora experimentando uma nova experiência em sua vida, a restauração da sua saúde, a restauração dos seus bens, a restauração da sua família. Lá está Jó experimentando agora esta maravilhosa graça do nosso Pai que se manifesta em favor de todos aqueles que nela depositam a sua confiança. Mas eu quero reafirmar aqui. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora contigo andar. Agora é diferente. E então o cativeiro de Jó cessou e o Senhor lhe acrescentou em dobro tudo quanto ele possuía. De bens, de saúde, os filhos, a família. Ele devolveu com toda a sua abundante e maravilhosa graça as dádivas que o Pai separa para aqueles que nele confiam e colocam nele a sua esperança. Eu sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Conhecê-lo é saber que ele é o Todo-Poderoso. Tenho dificuldade de ouvir determinadas orações de algumas pessoas que dizem: Senhor, se tu podes, faças isto ou aquilo, opere aqui, realize ali o milagre. Se tu podes, Senhor, responde. Se tu podes, opera. Se tu podes, cura. Quero dizer uma coisa para lhe causar esperança, confiança no seu coração. Estamos diante do Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da vida. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do universo, deste mundo. Está nas suas mãos. Jesus participou com o Pai da obra da criação. E lá estava a Trindade perfeitamente entrosada para poder criar o homem à imagem e semelhança de Deus, no seu aspecto moral, né, no seu aspecto espiritual. E então, lá está o Espírito Santo trabalhando, né, no seio de toda a humanidade, para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, para que ela conheça a graça perdoadora que está em Jesus, nosso Senhor, que nos incluiu em sua morte, em sua ressurreição, para que nós obtivéssemos as abundâncias dele, a vida abundante que ele oferece a todos aqueles que nele creem e que dele esperam. Portanto, lá está a Trindade trabalhando, o Pai sendo glorificado, exaltado, cada um de acordo com a sua responsabilidade, com a sua tarefa, com o seu trabalho. E que bom eu saber que eu e você podemos contar com um Pai amoroso que, através do seu Filho Jesus, nos doou toda a sorte de bênçãos espirituais. Todas elas nos foram dadas através da pessoa do seu Filho Jesus. Eu estava lembrando-me aqui de alguns dos grandes instrumentos que Deus usou na história da humanidade para desafiá-la, abençoá-la e levá-la realmente a ser motivada pela confiança e pela fé num Deus que recebe todo aquele que vai em busca dele, que vai
com o coração aberto e quebrantado, buscar dele, né, as forças necessárias para as conquistas que ele tem reservado a cada um de nós. Eu estava lembrando-me aqui, por exemplo, de Moisés, lá no texto de Êxodo, capítulo 32, os versos 31 aos versos 32, lá está Moisés orando e dizendo ao Senhor, diante do quadro que a nação israelita estava vivendo, era um quadro de degradação moral, era corrupção, era imoralidade, era idolatria, e lá está o coração de Moisés tão abatido diante de todo aquele quadro, e o povo agora voltando e construindo agora um bezerro de ouro para ser adorado, voltando às práticas lá do Velho Egito, e Moisés estava recebendo nas tábuas de pedra, recebendo a lei de Deus que havia sido escrita naquelas tábuas. E ele, quando desce do monte, vai até o povo e vê o povo agora naquela idolatria, profanando o nome de Deus, adorando outros deuses, e ele se desespera. Moisés fica desesperado. E ele diz, e faz uma oração para mim aqui, muito e muito profunda. Ele vê o povo pecando, o povo abandonando a Deus e a sua bondade, a sua graça amorosa. Deus que havia tirado este povo lá do Egito de maneira tão milagrosa, tinha reservado uma terra que emanaria leite e mel, terra prometida, a Canaã que estava sendo oferecida a este povo. E então, quando ele vê aquele povo naquela situação, Moisés não tem outra oração a fazer a não ser esta, lá do capítulo 32, versos 32. Ele diz, Senhor, perdoa esse teu povo, ou então, por favor, Senhor, me risque do livro da vida. Que fantástica esta oração e que responsabilidade. Está dizendo, Senhor, eu quero o perdão para este povo. Quero que uses de misericórdia com esta nação. Eu quero que tu alcances com o teu amor este povo e o abençoes, e o salves, e o transformes. Senhor, alcança este povo. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Estas práticas levianas da idolatria lá do Egito, que não te pertencem, Senhor, eles estão voltados a elas por ignorância, por rebelião, por teimosia. Mas, Senhor, usa de misericórdia, Senhor, e salva este povo. Perdoa-lhe o seu pecado. Ou então, Senhor, pode riscar-me do livro da vida. Que tremenda oração. Por favor, Senhor, peço por este povo. Senão, nem eu quero também fazer parte da tua herança. Se esse povo se perder, se esse povo abandonar-te. Senhor, por favor, perdoa. E é o que o Senhor faz. O texto das Escrituras vai mostrando exatamente isso. A bondade, o amor e a misericórdia deste Pai para perdoar o povo e lhe dar novas oportunidades. Uma caminhada, uma jornada, né, que foi, até certo ponto, muito longa. Foram 40 anos de jornada pelo deserto, até que o povo de forma plena se arrependesse e voltasse às primeiras obras, e voltasse ao primeiro amor, e abandonasse o pecado e voltasse para aquele que é o único Deus, nosso Pai, que na pessoa do seu Filho Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Esta oração de Moisés me desafia. Ou perdoa, ou então, nem eu quero também, Senhor, alcançar este perdão. Pode arriscar. Há uma outra oração que eu achei muito oportuna e fantástica. Lá no livro de Josué, no capítulo de número 14, Josué capítulo 14, nos versos 6 aos versos 15, eu quero destacar aqui para vocês, particularmente, estas verdades do livro de Josué, capítulo 14, versos 6 aos versos 15. Não lerei todos os versos, né? Lá está uma oração de Caleb, companheiro de Josué, os dois que saíram lá do Egito, juntos, e que vislumbraram a bondade deste Pai e viram a sua grande misericórdia operando na vida da sua nação. E lá está
Ouça comigo. Josué, capítulo 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, presta atenção nesse nome, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e a respeito de ti, a respeito de Josué e a respeito de Calebe, ele está lembrando. Tinha eu, diz Calebe, 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Guarda esta expressão. Esse verbo aqui é a chave de toda a sorte de bênçãos que nós desejamos obter e experimentar do nosso Pai. Eu perseverei em seguir, em servir, em amar com fidelidade ao Senhor meu Deus. Verso 9. Então, Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Está Moisés, mais uma vez, reforçando este aspecto da obediência que nos leva à perseverança. Por causa da perseverança de um homem, a terra foi abençoada. Por causa da experiência de um homem de coração reto diante de Deus, a terra foi abençoada, a nação foi abençoada, o povo foi abençoado, como no caso de Moisés. A sua oração, seu coração levou o povo a experimentar os benefícios que, naturalmente, nosso pai lhes havia oferecido. Calebe aqui sonha com o cumprimento do propósito que Deus tinha para ele. E então, veja bem, verso de número 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou esta palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. 45 anos depois, ele está lembrando a palavra que o Senhor havia dado a ele através de Moisés, prometendo a ele, pela sua perseverança, os benefícios de uma terra que lhe seria entregue como herança do Senhor para ele e para a nação israelita. E aí ele diz: sou agora de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E agora a sua oração, preste atenção. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança, conforme o Senhor lhe havia prometido. Veja o que faz da vida de um homem cuja convicção o levou a ser determinado nas suas decisões, a cumprir com o projeto para o qual o Pai lhe havia concedido. Lá está o coração de um homem que sonhou o sonho do cumprimento da promessa de Deus e recebeu pela sua perseverança, que é a chave, a herança bendita que o Senhor havia lhe oferecido. Ele recebeu a promessa quando tinha 40 anos e recebe o cumprimento da promessa aos 85, 45 anos depois. Perseverou, continuou. Quanta gente que, por quaisquer circunstâncias da vida, quaisquer problemas dos mais simples que sejam, que deixa a perseverança, abandona o Senhor, abandona a sua misericórdia, a sua graça, abandona tudo quanto tem experimentado no seu passado, das promessas que o Senhor tem feito, das bênçãos que o Senhor tem derramado,
E lá está Caleb dizendo, Senhor, tu prometeste, sei que irás cumprir. Fui obediente e fiel, crendo nesses 45 anos, servindo a Ti em todo este tempo, nunca, jamais deixando que qualquer coisa impedisse o meu relacionamento e comunhão contigo. E agora, Senhor, eu tenho 85 anos, estou forte ainda, estou ainda saudável, capacitado para ir à guerra, para enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Estou eu aqui saudável, Senhor, porque cheguei até aqui aos 85 anos saudável, porque perseverei em seguir ao Senhor, porque perseverei em crer nas suas promessas, porque perseverei em atender ao seu chamado, porque perseverei em crer no seu milagre, na sua graça, que é oportuna a cada um daqueles que a ela recorrem e nele descansam. Tanto quanto Jó. Ah, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Estou certo que Caleb poderia repetir a mesma frase. Eu sei que tudo podes, és o Todo-Poderoso. Vou confiar em Ti e perseverar em seguir-te, Senhor. Desprezando tudo aquilo que este mundo de trevas pode me oferecer, confiando nas Tuas promessas e na Tua palavra. Estou aqui, Senhor, para receber o que Tens prometido. Hebrom por herança. Cidade linda, cidade maravilhosa, colocada no alto de um monte. E lá está agora o nosso querido Caleb, proprietário da terra que o Senhor lhe havia prometido. Sabe que isto é para mim e para você também? Sabe que esta mesma promessa é para mim e para você? A promessa de uma terra que está à nossa disposição. Esta é a nossa terra prometida. Caminhamos cada dia na direção desta terra. O único segredo que nós devemos continuar observando e guardando no nosso coração é a questão da perseverança. Faça deste verbo o melhor estímulo, melhor auxílio da sua vida. Perseverar, ser firme, a despeito de toda a fragilidade humana que todos nós estamos sujeitos. Mas lá está Caleb perseverando em seguir ao Senhor. Então temos aqui 3 exemplos para mim fantásticos. Moisés, Jó, Caleb. Há poucos dias atrás ouvimos a respeito de Jabes. Este é outro homem fantástico que as Escrituras nos revelam a sua experiência. Lá no texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, Jabes tinha tudo para não dar certo. E a história da sua vida ser um fracasso. Lembra-se? Poderia ele ser um fracasso. Como poderia ser um fracasso a história da vida desses demais que nós comentamos agora com vocês. Mas lá está o nosso querido Jabes diante da dor, do sofrimento, que naturalmente era o estigma que o seu nome reservava. Jabes significava dor, sofrimento, porque assim sua mãe havia gerado com muitas dores. Então imagina você chamar alguém de oi, sofrimento. Oi, dor, tudo bem com você, dor? Oi, sofrimento, que dia lindo esse, né? Sofrimento. Imagina que coisa esquisita. Mas nosso querido Jabes superou diante dos limites impostos pela vida, pela sua experiência do passado. Ele não firmou sua fé no passado, e firmou a sua fé no presente e na certeza que o seu futuro seria determinado agora por aquele que faz questão de zelar por sua palavra. E o resultado é que ele, que sonhava com a abertura das fronteiras para a expansão da nação e para o crescimento do próprio povo de Israel, ele vê agora os resultados. Sua oração é fantástica. Ele diz, abençoa, prospera, alarga as fronteiras. E a mão do Senhor estava com ele, em função do que ele pediu. Ele foi preservado de todo mal e livre das aflições, e Deus lhe dá agora um novo nome. Um novo nome que dá a mim e a você. Quando nós somos alcançados pela graça regeneradora do nosso Pai, o apóstolo São Paulo declara com muita firmeza, se alguém está em Cristo, diz ele,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A promessa no livro de Apocalipse para nós, filhos de Deus que cremos na herança bendita que Ele tem reservado a nós, Ele colocou na palma das suas mãos, no livro da vida, Ele colocou o meu nome e o seu nome. Não Carlos Alberto, não Ronaldo, não Fábio, não. Um novo nome que só Ele sabe. Porque agora nós temos um novo nome, uma nova história. Nós não temos nada a olhar para trás em busca de solução dos problemas que foram criados lá atrás, de erros, de cometimentos tão covardes que nós tivemos ao longo de nossa vida. E Ele agora quer que você e eu olhemos para frente, que temos um novo nome. E para mim, um dos mais preciosos nomes pelos quais Ele me chama, sabe qual é? Filho amado. Meu filho amado. Meu filho amado. Foi o que Ele disse de Jesus. Este é o meu filho bendito, meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ele me chama agora por um novo nome. Sou filho dele. Você é filho dele. E Ele conhece você e lhe dá um novo nome. Quando nós nascemos de novo, quando somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, Ele faz de nós uma nova criatura. Fomos crucificados com Ele em sua morte e fomos ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Quando crucificados com Ele na sua morte, perdemos a nossa vida pregressa, a nossa velha vida. O nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, diz a Escritura. Então, fomos crucificados, morremos no corpo de Cristo, morremos à morte do próprio Cristo, porque Ele se tornou nosso mediador. Ele se transformou naquele que tomou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades e suas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. Esse é o texto de Isaías capítulo 53. Ele, verdadeiramente, tomou sobre si todas as minhas misérias, minhas dores, minhas enfermidades, a história do meu passado, da minha vida, dos meus fracassos, dos meus erros, dos meus pecados. Ele tomou sobre Ele. Ele se fez maldito para que eu e você nos tornássemos benditos. E nos dá um novo nome, faz de nós uma nova criatura, para que a partir deste momento escrevamos uma nova história. Uma nova história. Uma nova história como foi a história de Moisés, como foi a história de Josué, de Caleb, como foi a história de Saulo de Tarso. Estão lembrados? A história agora que faz dele um discípulo tão especial e fiel àquele a quem ele amava tanto e que servia de coração. Lá está Paulo, com o coração comprometido, ardoroso, cheio de amor, de paixão por aquele que havia sido a razão da sua própria existência. E quando ele escreve a sua carta aos Efésios, eu quero deixar com você este texto aos Efésios, lá no capítulo de número 3, versos 14, o apóstolo São Paulo, ele está orando novamente uma oração especial, né? Ele está orando no verso 14, Efésios 3, verso 14, ele está orando dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, do meu Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Quer dizer, esta família agora tem um novo nome. Você é a família bendita do Senhor. Você é a família bendita deste Pai amoroso. Ele o ama profundamente. Tem você em muita consideração e estima. Ele amou tanto você que deu seu próprio Filho unigênito para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz a este Pai e ao seu Filho Jesus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, a oração de Paulo, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E ele conclui essa oração dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja, em Cristo Jesus, e por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele está agora tão convicto de que a mesma obra que o Pai havia começado em sua vida, feito dele um novo homem. Ele não era mais Saulo, agora ele era o Paulo, o apóstolo. Apóstolo aos gentios, separado para anunciar boas novas, separado para participar da edificação firme da igreja de Jesus e todas as verdades teológicas, os conceitos de fé e de experiência cristã. Paulo foi o primeiro, aquele que com mais graça, competência do alto, que deixou escrito para que eu e você colocássemos a nossa confiança, colocássemos a nossa certeza, a nossa esperança e vivêssemos segundo a sua eterna e maravilhosa vontade. Então, Paulo está dizendo: eu sonho com a plenitude dos meus irmãos, sonho com a maturidade espiritual dos meus irmãos, desejo que os meus irmãos se tornem cada dia mais parecidos com Jesus, pois que já foram crucificados com Jesus, na sua morte, incluídos nela, e agora, no poder da ressurreição, recebem uma nova vida. A vida nova, abundante, que ele oferece a todo aquele que crê. Isso chama-se regeneração. Mortos para os pecados e vivos para Deus. Crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele. Este é o poder da nova vida que está em Cristo, oferecida a mim e a você, para vivermos as abundâncias do Pai. E ele sonhava com a plenitude de Deus. Sonhava com cristãos maduros, conscientes da sua fé, firmados na esperança, sem preconceitos, sem rebeliões, sem teimosias, sem divisões, sem pecados que promovem tanta tristeza no coração do nosso Pai, que dividem os irmãos, que dividem os cristãos, ainda mais nos dias que vivemos. Que tristeza estamos contemplando, vendo chamados cristãos. Eu digo chamados porque, se fossem cristãos, não fariam o que estão fazendo, não teriam feito o que fizeram, dividindo a nação, dividindo pessoas, dividindo igrejas, dividindo amigos, separando irmãos. Que tristeza é isto! Se justamente no corpo de Cristo fomos unidos, lá foi desfeita toda a inimizade, diz o apóstolo São Paulo, no corpo de Cristo, fomos feitos um só no corpo de Cristo. Então, religiosos são aqueles que são, em termos de conceitos e conceituação religiosa, são fantásticos. Em termos de vivência, de experiência e de prática da vida do Cristo, que veio viver a sua vida em nós, uma negação. Então, vivemos dias tão difíceis. E Paulo dizia: eu desejo maturidade para vocês, crescimento para vocês. Eu desejo que vocês sejam fortalecidos, arraigados, enraizados nesta fé, alicerçados, quer dizer, bem construídos, alicerçados, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Paulo queria cristãos maduros, filhos de Deus, que agora exerciam a sua nova identidade em Cristo, como filhos de Deus, amados de nosso Pai. Este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer, dizia o Pai em relação ao seu Filho Jesus. O Pai quer dizer isto mesmo agora, em relação a mim e a você. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer, que eu posso realmente nele confiar, sabendo que a vida do meu Filho Jesus
através dele, será vivida, praticada e realizada na sua plenitude. Então, meus queridos, vamos encerrar esses pensamentos breves que deixo no coração de vocês. Lembre-se da experiência de Moisés, a sua oração. Lembre-se de Caleb, a sua oração e a sua visão de futuro, de conquistador, de alguém que crê que tudo é possível para aquele que crê. De Jabez, experiência de um homem que transformou a sua realidade do passado numa experiência nova do futuro, com um novo nome, um novo destino, uma nova vocação e uma nova capacitação que vem do alto para cumprir com o plano e o propósito de nosso Pai. Aí está Paulo, o homem tão precioso, tão amado, que recebe agora novo nome, Paulo, apóstolo aos gentios, apóstolo santo de Deus. Lá está um novo homem, uma nova criatura, cuidando da igreja, abençoando os irmãos, fortalecendo, indo até a morte, né, para que a igreja fosse vivificada, restaurada, fortalecida e abençoada. Hoje é um dia muito especial, para mim e para você. É o dia em que você pode receber um novo nome. Peço tão somente que você, onde está agora, feche um pouquinho os seus olhos. Firme seu pensamento em Deus. Firme seu pensamento em Deus. E olhe agora as verdades que você acabou de ouvir. Pense que seu passado, hoje, vai encerrar. E começa uma nova vida. Dizia Paulo, estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que é que a si mesmo se entregou por mim. Quero que você repita comigo esta oração, esta prece, esta súplica. Diga comigo, Pai amoroso, obrigado pela revelação do teu grande amor por mim, por tua fidelidade, tua bondade, que a cada dia me alcançam de maneira tão especial. Obrigado, Pai querido, porque sabes quem eu sou, conheces desde o ventre de minha mãe, onde eu fui entretecido, sabes do meu nome, do seu significado, das experiências que tive no passado, mas sabes que agora sou uma nova criatura. Por isso eu agora reconheço que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo, que a morte está vencida pelo poder da ressurreição de Cristo. Venho para declarar em fé que estou arrependido dos meus pecados, que deles jamais terei lembrança, pois tu, quando perdoas, também esqueces. E que agora, Senhor, ao receber o poder desta grande salvação, através da minha inclusão na morte, na ressurreição do teu Filho Jesus, eu caminho pela fé, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja na sua vida, no seu coração, meu